Hoje é dia 22 de julho e a partir deste final de semana a gente entra num momento muito decisivo da temporada. É até meio redundância falar isso, porque conforme o Fluminense for avançando nas competições, que é o que a gente espera, sempre vai ser um momento decisivo, né? A questão é a sequência, já de imediato. Tantas decisões, jogos pesados e clássicos a começar já pro final de semana, porque agora vem o Grêmio e depois vai ser um atrás do outro no mês de agosto. Em meio a isso tudo, a importância esportiva ao futuro do Fluminense em 2026, tem também a janela de transferências que continua aberta. Os times europeus, os times do exterior estão contratando. É um momento muito aquecido e principalmente agora nesse período pós-Copa do Mundo. Todas as atenções estavam voltadas para a Copa, querendo ou não, até os clubes, em relação a planejamento, muitos clubes que estavam aguardando esse período para avançar em alguns negócios. A gente vê na janela do futebol europeu agora, a movimentação está muito mais intensa depois da Copa do Mundo, até porque muitos atletas estavam focados ali e agora estão decidindo aí as suas vidas. E o mesmo pode acontecer por aqui. Na minha opinião, a gente teve uma janela bem menos movimentada do que eu esperava até aqui. Poucas transferências, principalmente transferências relevantes. É claro que também há um impacto da dificuldade financeira de muitos clubes. A gente está vendo aí 3 clubes de São Paulo com transferban, alguns clubes com salários atrasados, enfim, numa situação realmente muito complicada, uma bagunça na SAF do Vasco, uma bagunça na SAF do Botafogo, e é claro que isso dificulta algumas coisas. No entanto, a gente pode ter movimentos muito grandes agora de Flamengo e Palmeiras, os times com mais capacidade de investimento, Palmeiras tentando fechar a contratação do Danilo, o Flamengo avançando para contratar o Almada e o time pode ficar muito mais forte com isso. E aí, olhando para o que é o Fluminense hoje, a grande questão é, do ponto de vista da diretoria do Fluminense, que eu imagino, né, que eu estou deduzindo, é manter esse time, pelo menos, uma equipe competitiva, com os 2 reforços experientes que chegaram, Hulk e Thiago Silva, sem perder os principais destaques e a base desse time comandado pelo Zubeldia, e ao mesmo tempo fazer algumas vendas. Até o momento, a gente teve a saída do Bernal, que é um jogador, né, que era importante dentro do grupo, mas não era titular, Agner, enfim, jogador que não teria espaço, Terans muito menos, emprestado para o Atlético Goianiense, Davi Melo, outro que não teria espaço, emprestado, e o Davi Schwindt agora que foi vendido para Portugal. Todos jogadores que, tirando o Bernal, de imediato agora não teriam qualquer impacto no grupo, no andamento do trabalho. Mas a gente sabe da necessidade de vender jogadores. E se você vai vender ou precisa vender, o próprio presidente falou em 200 milhões de reais em venda. E aí você está falando dos seus principais jogadores, dos seus principais atletas, porque são os mais valorizados. Já há um alívio, ainda é cedo para comemorar, mas pelo menos a gente não está passando pelo drama de correr o risco de perder o Martinelli. Até agora não surgiram propostas concretas que poderiam mexer com o jogador e causar com isso um movimento, que é hoje um jogador fundamental para o time, mas a gente sabe que o John Kennedy está despertando interesse do mercado, já surgiu algumas possibilidades, o Canóbio agora também, inclusive o John Kennedy ainda, supostamente, já pode chegar uma proposta da Lazio. O Canóbio não quer ir para a Rússia, mas é um jogador que no mercado está valorizado, e hoje o John Kennedy perdeu o espaço, perdeu a princípio a vaga como titular do time, mas é artilheiro, e o Canóbio é titular indiscutivelmente hoje do Fluminense. Então, a gente tem esse risco ainda ao longo da janela. E para mim, a não ser que, perdeu o Canóbio, mas foi lá e contratou um jogador igual ou melhor do que ele. Mas assim, convenhamos, qual a chance disso? Vale arriscar? Vale... Porque eu sei, tem muita gente que reclama do Canóbio, não gosta do Canóbio por isso ou por aquilo, mas saindo o Canóbio, é realmente grande a chance de a gente ter um reforço melhor do que ele? Sem fazer grande investimento, porque não faz sentido. Eu vou vender o Canóbio por 10 milhões de euros e vou comprar outro por 10 milhões de euros. Qual o ganho nisso daí? O mesmo vale ali para o John Kennedy. Se o objetivo é fazer dinheiro, fazer caixa, né, não faz lá muito sentido.
sei que você vai comprar um valor um pouco menor, vai parcelar muitas vezes, vai receber num curto espaço de tempo, enfim, questões de fluxo de caixa. Mas, num todo, não faz muito sentido. Para mim, a realidade para o Fluminense ter realmente chance de almejar um título nesta temporada, um título grande, olhando para um mata-mata, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que é, óbvio, o principal objetivo, não dá para se desfazer de jogadores fundamentais e importantes para a equipe. Não dá. Para não trazer ninguém ou para trazer outros jogadores mais ou menos. Pelo contrário, esse time precisaria, na minha opinião, ainda de reforços. No meio de campo, com a série do Bernal, na minha visão, tinha que chegar outro jogador. E parece que não vai chegar. Ninguém falou mais nada, não surgiu nenhuma notícia em lugar nenhum, a gente não conseguiu apurar mais nada, não houve nenhum avanço, especulação, negociação em andamento. É um Fluminense totalmente retraído no mercado neste momento, esperando e sabendo que há a possibilidade da chegada de alguma oferta por esses jogadores que são relevantes, impactam no trabalho do Zubeldia, e se essas negociações acontecerem, não há qualquer garantia de que as reposições vão, primeiro, se vão ocorrer, e segundo, se serão à altura, o que é mais difícil. E aí, isso para mim, diminui bastante a chance do Flu ter sucesso em algumas dessas competições, principalmente pela quantidade de jogos, sequência. Enfim, com um elenco mais numeroso já é complicado, você imagina se tiver um grupo ali bastante limitado, não só tecnicamente, né? Limitado em termos de opções mesmo, principalmente quando essas opções não estão bem. A gente está vendo aí o desempenho, principalmente do Serna, que é um cara que está no banco, entre vários jogos, como ele caiu de rendimento nos últimos tempos. O próprio Savarino caiu muito, já vinha muito mal desde a Copa do Mundo, fez um jogo ruim agora, então é preocupante. É preocupante a gente vai ter que lidar com essa preocupação enquanto essa janela estiver aberta e houver a possibilidade da saída de mais algum atleta. O risco existe e não dá para negar. Se a gente falar só de Canóbio e John Kennedy, que foram os nomes mais especulados agora, o mercado está precificando aí. O Fluminense já saiu notícia de pedir 10 milhões de euros pelo Canóbio, agora pode pedir 12. Para o John Kennedy a mesma coisa, pedindo 12. A gente está falando se tudo desse certo, sendo que a gente sabe, o John Kennedy, o Fluminense receberia metade do valor. Então não adianta fazer essas contas. Vendendo esses dois jogadores que hoje fazem diferença para o time, vai ficar muito abaixo ainda daquilo que supostamente o clube precisa arrecadar para compor ali o orçamento e as metas estipuladas para 2026. E aí a diretoria vai ter que tomar uma decisão. Se mantém, arrisca e vê o que vai acontecer lá na frente, sustentando uma equipe minimamente competitiva para brigar por esses títulos, ou se vai ter que ceder, negociar e com isso reduzir bastante as suas chances de conquista. E por falar em conquista, quem pode conquistar, e tomara que assim aconteça, em 2026 também pelo Fluminense, é Fred, que está de volta ao Flu, está de volta agora para comandar o time sub-20 do Fluminense, e ele mandou um recado para a galera do GE, falando na expectativa, ele sabe que vai ser uma responsabilidade muito grande assumir a equipe sub-20 do Fluminense, mas que ele se preparou bastante. Vou colocar aí na tela o que disse Fred. Fala pessoal do Globo Esporte, tudo bem? Fred aqui, estou muito feliz aí por essa oportunidade de voltar ao Fluminense, agora como treinador do sub-20 Xerém. É um clube que marcou minha vida, eu vivi momentos inesquecíveis e construí uma história muito bonita. Então poder retornar agora é um motivo de muito orgulho, de muita alegria, mas também de muita responsabilidade. Eu tenho ciência disso. Já faz quase 2 anos aí que eu venho me preparando para esse momento. Estou muito feliz por esse retorno, ansioso demais para começar. Um beijo para todo mundo, torçam por nós. Deus abençoe, tamo junto. Muito bem, tá aí o Fred, uma muito boa sorte para ele nesse desafio. Vai ser muito interessante vê-lo comandando esse time sub-20 do Fluminense. E automaticamente, muita gente está debatendo isso, a presença do Fred é uma pressão, pode se tornar um pesadelo, um fantasma para o Zubeldia. Ele que já passou ali por uma crise, por uma pressão no cargo, vai ter pela frente jogos dificílimos, com risco de eliminação. E aí só a presença do Fred, é claro que não é algo imediato, o Fred acabou de chegar, mas para mim é muito evidente. Falei isso quando ele foi anunciado agora.
É claro que há um planejamento dessa diretoria de alçar o Fred como técnico do profissional em algum momento. Senão ele não estaria no clube. Porque é evidente, se cair um treinador, qual vai ser a primeira opção? Sempre foi o Marcão, mas agora acho que o Marcão perde essa vaga aí. Vai ser o Fred, não resta a menor dúvida quanto a isso. E aí, a torcida sabendo, vai ter muita gente que vai criar essa expectativa, vai querer ver o Fred à beira do gramado comandando o Fluminense. E a pressão vai ser natural. E não vai ser pequena. Então, mais um desafio que o Zubeldia vai ter no trabalho dele para principalmente quando as coisas não estiverem acontecendo bem. Mas como tudo funciona no futebol, é assim que as coisas são. Se a bola estiver entrando, se o time estiver bem, o Fred vai ficar ali quietinho, trabalhando e esperando o momento dele que, de novo, para mim, vai chegar. Vocês acham que o Zubeldia realmente isso vai aumentar a pressão em cima dele? Isso vai acontecer? Ou não? Você gostaria de ver Fred comandando o time profissional do Fluminense? Será que ele já está preparado se isso acontecer num curto espaço de tempo? Essas respostas só teremos mesmo com o passar do tempo. Valeu, pessoal. Deixa aí o like. Esquece não, tá? Se inscreva aí no canal. Tamo junto e a gente volta com mais informações do Fluminense assim que possível aqui no canal do Lessa. Valeu!